pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Me chamo Melissa, sou estudante da 1001B do Colégio Águia e hoje vamos falar sobre um tema essencial e muitas vezes pouco discutido: a saúde mental na adolescência. A adolescência é uma fase cheia de desafios e descobertas e por isso é comum enfrentarmos algumas tempestades internas nesse período da vida. Ansiedade, pressão social, autoestima e tantos outros fatores podem impactar profundamente o bem-estar psicológico da gente. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, metade dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos? Isso mostra como é importante falarmos sobre esse assunto, desmitificar preconceitos e aprender a lidar com essas questões. Neste episódio, vamos explorar os principais problemas psicológicos enfrentados pelos adolescentes, entender as causas, os sinais de alerta e, claro, compartilhar dicas práticas para ajudar quem está passando por isso, seja você, um amigo ou alguém da sua família. Conforme a Mel falou, muitas das pessoas hoje em dia não estão dando muita importância. Essa é uma causa que a gente teria que dar muita importância, porque é o que mais ocorre na adolescência. Muitos adolescentes sofrem de ansiedade, depressão severa, que não gostam nem de se alimentar, e muitos ficam fechados para si mesmos. Muitos não conseguem se abrir com os pais, com os familiares, com os amigos, porque têm vergonha de si, não gostam de se expor para eles, e nisso eles acabam se isolando, começando a ter grandes crises de ansiedade, grandes crises de depressão. E, pela cara deles, frente a frente com a pessoa, ele mostra uma pessoa que ele não é, ele mostra uma pessoa feliz e tal, mas aí quando chega em casa, ele fica todo deprimido, não come bem, fica se isolando no quarto, não quer se envolver com ninguém da família dele, e isso atrapalha bastante no desenvolvimento do adolescente. É uma causa que tem que ser bastante comentada e bastante estudada para a gente aprender a lidar, a se comunicar com os outros, para saber pedir ajuda, para quando uma pessoa estiver passando mal, de uma crise de ansiedade, de uma vontade de querer se matar por causa da depressão, o ser humano precisa aprender a conversar com o pai, precisa ter o diálogo, não precisa ser com o pai, mas com alguém próximo, alguém de confiança, que você consiga ter uma confiança em si mesmo, sabe? E, gente, isso é real, viu? A depressão, a ansiedade, problemas como esses controlam completamente como se comportamos no dia a dia. Pois é, depressão e ansiedade são só um dos principais fatores para desencadear vários outros problemas mentais. Como a Clara falou, esses problemas podem acabar afetando a vida pessoal do adolescente, porque às vezes o adolescente começa a criar medos na cabeça de não querer se relacionar com ninguém, de ficar fechado para si mesmo, de ficar com vergonha de chegar num amigo, oi tal, você é meu nome tal, de querer dialogar com a pessoa. Isso por causa que fica com uma vergonha pessoal, por causa que ele cria uma ansiedade tão grande, porque e se aquele amigo não gostar de que eu falar isso, e se ele não gostar que eu faça isso, ele fica pensando nisso. Isso pode afetar bastante a vida pessoal dele, e não só a vida pessoal dele, mas também quando ele virar um adulto que no meio do ambiente de trabalho dele, pode afetar bastante o meio comunicativo dele, porque ele vai ter vergonha de se comunicar e alguma hora ele vai ter que comunicar com o seu chefe, com um amigo de trabalho, porque vai precisar, chefe, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, e mesmo assim ele não vai querer chegar, porque ele vai ter vergonha, vai criar uma grande ansiedade na cabeça dele, porque tudo isso por causa que não foi tratado na adolescência, algo que era para ser tratado não só desde a adolescência, mas do nosso cotidiano, era para ser tratado desde quando a gente faz o quê? Desde que a gente entra com 8 anos na escola, para fazer isso e tal, para pensar que o ser humano, ele precisa ser bastante comunicável, porque se ele não é comunicável, filho, a vida dele acabou. A vida em si é uma comunicação, então você precisa ter bastante diálogo com as pessoas, então não pode ficar fechado consigo. Então, também tem várias pessoas que têm a fobia social, né? Que é justamente isso, a pessoa ela não consegue falar direito em público, ela não consegue falar em geral com as pessoas, e isso pode gerar muita ansiedade, porque a fobia social ela é isso, né? Ela é a ansiedade de estar ali em meio das pessoas, e aí a pessoa não consegue falar direito, ela tá a todo momento preocupada com o cabelo, com a aparência, sobre o que ela tá falando, se as pessoas estão gostando dela, e a pessoa ela se sente meio fora de lugar mesmo. Isso pode impactar completamente a vida dessa pessoa mais pra frente, porque ela pode acabar não conseguindo desenvolver relacionamentos saudáveis por conta desse medo.
também a gente não pode só focar nesse problema mental. A gente também tem que focar nos outros problemas mentais, como o TDAH, o hiperativo, porque na sociedade da época dos nossos pais não eram muito tratados sobre o hiperatismo, não era muito falado sobre hiperativo, sobre a ansiedade, imperativo, a depressão, o TDAH. Muitos falavam, muito pouco se falava disso. Às vezes uma pessoa ou outra sabia o que era isso, mas outras não, porque pensavam que os nossos avós falavam, isso é besteira, isso não é besteira, isso é uma doença, tem que ser tratada. Tem que procurar um profissional que dá-lhe um remédio, uma ajuda psicológica para o adolescente, ou até mesmo para o adulto saber que aquilo ali o que ele tem é uma doença e que precisa ser tratada. E que ele não precisa ter vergonha de chegar e falar nisso com alguém, porque não precisa ter vergonha. Ele é ser humano, todo ser humano tem peculiaridades. E isso não tem jeito, isso vai ser até a época dos meus filhos, dos meus bisnetos, dos meus netos. Então, a gente precisa tratar bastante essas doenças. E essa doença tem que ser tratada urgentemente, porque conforme a tecnologia vem avançando, muitas pessoas têm ficado muito isoladas no computador, no celular. Essas tecnologias só vieram para estragar o convívio social, por medo de ter vergonha de conversar com as pessoas. A verdade é que falar sobre problemas mentais ainda é um tabu em muitas culturas, e isso pode fazer com que a gente se sinta isolado. Mas aqui queremos abrir esse espaço seguro para que possamos compartilhar experiências e entender que não estamos sozinhos. A saúde mental é algo que muitas vezes a gente deixa de lado, mas é tão essencial quanto cuidar do corpo. E o legal é que tem várias formas de cuidar da nossa mente. Por exemplo, muita gente fala sobre a importância de ter um hobby, como por exemplo, cozinhar, jogar, ler, desenhar, entre outras coisas. O importante é algo que traga felicidade. Outra coisa que eu acho muito essencial também é sempre você estar com um profissional, né? Você ser acompanhado por um psicólogo ou um terapeuta para você conseguir se expressar, porque existem certos transtornos que você não consegue, né, falar sobre os seus sentimentos com as outras pessoas. Então, um profissional vai sempre ajudar muito. As pessoas realmente precisam de um profissional, de um psicólogo, para ele precisar ser acompanhado por ele, porque todas as vezes a pessoa quer se expressar, mas não consegue, e só consegue se expressar com várias ações que uma pessoa que não é estudada não consegue perceber isso. E só quem tem conhecimento sobre aquela doença, sobre aquele transtorno, sabe. Então é por isso que é bastante importante a gente saber ter uma ajuda profissional, uma ajuda que estudou para aquilo, sabe. Além disso, tem momentos em que a gente realmente precisa de ajuda profissional. E isso não é fraqueza, tá? Buscar terapia é um passo super corajoso e pode trazer muitos benefícios. Vergonha para um adolescente não é vergonha para ninguém, porque a pessoa tem que sim saber a hora que ela tá precisando de ajuda, que ela precisa falar, nossa, eu tô urgentemente precisando de uma ajuda. Então é por isso que eu acho que as pessoas deveriam sim abrir bastante com as pessoas, ter pessoas sim de confiança, e uma ajuda profissional não é só para desabafar, mas sim para a pessoa te passar remédios que possam te ajudar um pouco a melhorar a sua ansiedade, que a sua depressão, que pode curar um pouco a sua insônia, que é um problema gerado por causa da ansiedade e da depressão. Porque quando você está deitado, você começa a olhar pro teto e falar, nossa, hoje meu dia fez isso, cara, isso aqui foi algo que deu muito ruim. Você começa a pensar, e nisso você vai ficar criando um looping na cabeça, que você só vai ficar pensando ruim, e nisso você vai começar a se isolar, vai tentar criar menos chances disso, mas mesmo assim, você não vai conseguir se melhorar por causa disso. Então, sim, cara, uma ajuda profissional não é vergonha pra ninguém, não é vergonha para ninguém. Para pessoas que já estão, no auge, pensando em coisas como, de se matar. Tem o Centro de Valorização à Vida. O número deles é 188, que você pode ligar. A ligação é uma forma gratuita e você pode ficar lá conversando e o cara fica te escutando mil vezes, fica te dando ajuda, uma conversa com você saudável, porque ele tenta te amenizar bastante. E vou te julgar, eu tenho uma experiência sobre isso que aconteceu com um amigo meu não, uma amiga minha,
que ela teve que ligar, ela ligou para esse número que é 188, que é o Centro de Valorização à Vida, e o cara ficou escutando ela por uns 5 horas, e isso ela contando. E pô, eu fiquei em choque quando eu descobri que ela passava por isso. Aí depois que eu descobri que ela teve um caso que o avô dele morreu e ela era muito apegada ao avô, que aí ela gerou uma depressão por causa disso e já tava querendo se matar, porque começou, depois que o avô morreu, tudo começou a se dar errado, tudo pra ela começou a dar errado, ela começou a ir mal na escola, começou a se mal relacionar com a mãe, com o pai, e isso tipo foi deixando ela mal, né? Aí ela teve que, aí num fatídico dia ela ligou nisso pra melhorar algo, sabe? E, cara, depois que ela teve essa conversa, ela chegou nos pais dela e falou: pai, eu preciso de tal coisa, de um psicólogo, preciso de uma ajuda profissional pra tirar esse negócio da minha cabeça, sabe? Não podemos esquecer da importância de uma boa noite de sono. Dormir bem é fundamental para a nossa saúde mental. Sabiam que a falta de sono pode aumentar a ansiedade? Criar uma rotina relaxante antes de dormir pode ajudar bastante. E se você perceber que está se sentindo muito para baixo, não hesite em procurar ajuda. Existem profissionais incríveis que estão prontos para ouvir e ajudar. Então, gente, de acordo com tudo que a gente falou, a única coisa que a gente pede de coração pra vocês é que vocês se cuidem. Não hesitem em falar com alguém, um profissional, um amigo ou até mesmo parentes de confiança. Quando falamos de saúde mental, é importante sabermos a gravidade da situação e olhar para ela com um certo grau de importância. Esperamos que tudo que tenha sido conversado aqui no podcast sirva como incentivo para vocês que buscam ajuda. Então foi isso, um beijão e até a próxima!